Um óbito que se transformou num verdadeiro campo de batalha. Ora viva a todos que nos acompanham aqui na RTP África, muito bom dia, sejam bem-vindos. Hoje vamos a Angola e também a Moçambique. Em Angola, a última semana foi marcada pela entrevista recente à rede de televisão francesa France 24, onde o presidente João Lourenço remeteu para 2027 qualquer decisão sobre um eventual terceiro mandato. Nos meios de comunicação social privados e nas redes sociais, o assunto foi amplamente discutido, com quase toda a gente a negar essa provável intenção de João Lourenço, que como se sabe, não teve nenhuma reação oficial do MPLA. Lembro que, numa entrevista em 2018, João Lourenço dizia que não havia necessidade de mexer na Constituição do país, que, segundo especialistas, atribui muitos poderes ao presidente. Mas a verdade é que o MPLA conseguiu fazer uma ligeira alteração à Constituição sem os devidos ou necessários consensos com a oposição. Em dezembro do ano passado, a Voz da América, o presidente da República de Angola referiu-se à mexida da Constituição nos seguintes termos: quando se fala da possibilidade, não necessidade, de qualquer revisão constitucional, não se está a falar necessariamente da possibilidade da alteração do número de mandatos que o chefe de Estado em funções deve ou pode ter. Ora, perante estas posições, o que pensam os angolanos? Já iremos saber. E em Moçambique, a organização não governamental Centro para a Democracia e Desenvolvimento refere no seu último boletim que a Frelimo, com os passos que está a dar, demonstra forte intenção de proceder a uma revisão pontual da Constituição com o objetivo de adiar as eleições distritais e ensaiar um terceiro mandato de Filipe Nyusi. A última revisão, lembro que a última revisão pontual da Constituição entrou em vigor a 12 de junho de 2018, querendo com isto dizer que no próximo dia 12 de junho passam 5 anos e termina o prazo constitucional que obriga a Frelimo a ter de negociar com os outros partidos com assento parlamentar para rever novamente a Constituição da República de Moçambique. Ora, e é sobre esse assunto que iremos debater aqui no programa de hoje. O tema é exatamente este aqui. A Constituição, já vamos ver a Constituição. Portanto, vamos agora apresentar aqui os temas que nós temos, que é a Constituição, as Constituições e os mandatos presidenciais, quer em Angola e também em Moçambique. Aí está a Constituição e os mandatos presidenciais em Angola e também em Moçambique. Ora, se para participar deste debate já sabe, caso tenha interesse, poderá ligar para nós, manifestando o interesse que nós depois retornemos a chamada para si, para não gastar o saldo do seu telefone. O número para ligar é o 00351 962 494 543. São nossos convidados. José Manteiga, da Renamo, está nos nossos estúdios em Maputo. Tito Cambange é comentador político e também jurista, está via Zoom aqui em Lisboa. Aqui nos estúdios comigo em Lisboa está Nelite Equiqui, é deputado e também representa o partido UNITA. E também nos nossos estúdios em Maputo está Egídio Vaz Raposo, que é historiador e representa o partido Frelimo. Portanto, temos assim este painel constituído e vamos começar precisamente pelo Zoom, com o Tito Cambanjo. Não temos por enquanto o Tito disponível agora pelo Zoom. Nelito Equiqui, por si começamos. Acha de facto que o presidente João Lourenço, presidente do MPLA e da República de Angola, tem efetivamente alguma intenção de alterar a Constituição para se manter no poder para um terceiro mandato e, quem sabe, um quarto? Bom dia, sim. Bom dia. A todos que nos acompanham pela África. Desde já agradecer o convite. Bem, a minha abordagem vai ser mais política e menos jurídica. Primeiro, não há condições do ponto de vista político, nem do ponto de vista legal para o Presidente da República e Presidente do MPLA fazer ou alterar a Constituição da República de Angola.
Não existe condições políticas porque o presidente João Lourenço conseguiu o segundo mandato a toque de caixa. Quando digo a toque de caixa, ele sabe o que é que fez para chegar até aí. E não vamos discutir a questão da legitimidade e legalidade, mas o que é certo é que o presidente conseguiu um segundo mandato de uma forma muito difícil, sem apoio da maioria dos angolanos. Mas está lá, e isto já não é assunto, faz parte do passado. Mas o presidente, do ponto de vista político, continuou e continua com muitas dificuldades de conquistar os angolanos para ser um presidente. E acha que isso não poderá acontecer ao longo do tempo? Eu vou chegar. Nos próximos meses? Eu vou chegar. Não acredito que o presidente vai fazer uma mudança a 360 graus. O presidente todos os dias vai baixando a sua popularidade e credibilidade. Sua popularidade porque o seu partido, infelizmente, vai piorando a vida dos angolanos. Credibilidade porque os atos dos seus colaboradores, infelizmente, não lhe permitem ter a credibilidade nacional e internacional. Do ponto de vista jurídico, o MPLA precisa de 2/3 no Parlamento para alterar a Constituição da República de Angola. E não tem. Portanto, não depende da vontade do Presidente da República nem do MPLA. Vai depender fundamentalmente da UNITA, que tem uma palavra e tem condições materiais para apoiar ou não. E de certeza absoluta... Vamos falar sobre isso. De certeza absoluta que a UNITA não lhe vai dar este apoio. Mas então, há negociações? Não, no interesse de Angola... A UNITA tem deputados... No interesse de Angola, não existe possibilidade nenhuma de apoiar o presidente a alterar a Constituição para mais um mandato. Não existe, no interesse de Angola. Obrigado. Temos tempo para decorrermos sobre este assunto. Vamos até também Moçambique. Portanto, 2 países que obtiveram as suas independências precisamente no mesmo ano, em 1975. 2 países que têm os mesmos partidos a governar desde então. Egídio Vaz Raposo está aqui, é historiador e é da Frelimo. Eu lhe pergunto, para o caso de Moçambique também há pessoas que levantam esta hipótese, esta intenção de haver a necessidade e a intenção do presidente Filipe Nyusi de mudar a Constituição e depois também voltar a concorrer para um 3º mandato. Seria inédito, dado que Guebuza e Chissano não fizeram nenhum outro mandato adicional, para além dos 2 que a Constituição lhes recomendava. O que é que está a acontecer em Moçambique, precisamente? Bom, muito bom dia. Bom dia. Vítor, e também quero saudar os meus colegas do painel. Eu julgo que é um barulho que está a surgir, não necessariamente dentro do Partido Frelimo, mas fora dele, avaliadas eventualmente as possibilidades materiais e reais. Mas é um barulho desnecessário porque o Presidente da República e o Presidente da Frelimo jurou a Constituição e jurou fazer respeitá-la, obviamente. Ora, se calhar pudéssemos questionar sobre o porquê. Por que é que fala-se disto? Eu julgo que em todo o mundo os presidentes queridos sempre deixam saudades e sempre há quem diga, olha, se calhar mais um mandato. Com Obama aconteceu a mesma coisa, com Guebuza aconteceu a mesma coisa, com Chissano aconteceu a mesma coisa. Egídio, dentro da Frelimo não se fala desta possibilidade de se alterar a Constituição para um 3º mandato de Filipe Nyusi. É isso que está aqui a confirmar? Eu estou a confirmar nesses termos, sim, mas também até pode haver um e outro membro que deseje que isto aconteça, mas olhemos para os cenários concretos, não é? Porque antes de irmos à condenação ou à dita análise, bom, a Constituição da República de Moçambique obriga que para qualquer revisão haja pelo menos o consenso, a aprovação de 3/4. O meu colega de painel, Dr. Manteigas, que é porta-voz da RENAMO e é jurista também, de grande gabarito, diga-se, para além de ser legislador, sabe disto. Neste caso concreto,
eventualmente este sururu tenha surgido por conta do pedido da bancada parlamentar da Frelimo para uma revisão pontual concernente à viabilidade ou não das eleições distritais de 2024. Não me parece, e isso é verdade, porque o texto da alteração foi por todos distribuído, que haja um outro requerimento. Portanto, é apenas para se corrigir no texto constitucional sobre a inviabilidade das eleições distritais de 2024. Mas por que razão, dime-me, por que razão não se fez isso em 2018, quando se procedeu a uma alteração ligeira da Constituição, pensando exatamente no futuro? Bom, o contexto pode justificar. O contexto pode justificar por quê? Porque o acordo de Maputo, que trouxe o fim do conflito, foi mediante as negociações entre, primeiro, o governo, encabeçado pelo Presidente da República, e Afonso Dhlakama, representando a Arnamo, e depois, com o desaparecimento físico do Presidente da República, do Presidente da Renamo, o general Ossuf Momad. E, portanto, na revisão pontual da Constituição feita anteriormente, dizia-se claramente que as eleições haveriam de acontecer em 2024, eleições distritais. Está bem. Ora, avaliadas as coisas e a materialidade e a possibilidade disto acontecer, e ouvido, inclusive, as recomendações da CRED, viu-se que eram não só onerosas, como também existiam vários processos de descentralização em curso, nomeadamente, por exemplo, a municipalização e a eleição indireta dos governadores através das listas, e que estes eram processos que deviam ser consolidados. Como também, e isso não é novidade, na Guiné-Bissau houve, a não ser que não se realizaram eleições por conta razões orçamentais. Tá bem. Obrigado por este enquadramento. Ouvidos e combinados. Obrigado por este enquadramento. Vamos também perceber o que pensa a Renamo relativamente ao que se vai dizendo. Temos José Manteigas no estúdio da RTP em Maputo. Zé, o que é que pensa, se faz favor, sobre as palavras agora do seu colega de painel, o Egídio Vaz, sobre então a situação que se está aqui a avançar? Bom, muito bom dia. Quero cumprimentar a todos os colegas do painel. Bom, o que está a dizer o Dr. Vaz me parece que não está a ser realista. Não está a ser realista porque, primeiro, vamos separar as águas. Dentro da própria Frelimo já houve, digamos, clivagens fortes que chegaram fora de portas, que justamente davam indicação de que uma grande franja da Frelimo não queria este exercício de tentar conquistar um terceiro mandato fora da Constituição. Como dizias, Vítor, a Constituição da República de Moçambique determina que o Presidente da República cumpre 2 mandatos, e tão somente isso. E houve nomes sonantes dentro da Frelimo que foram até publicamente postos em causa, porque disseram claramente ao presidente Zinhus que não devia embarcar nessa aventura, violando a Constituição. E não só, o apetite de um terceiro mandato foi tão saliente com este exercício fora da história, como dizia o Dr. Regildo Gamito, um antigo presidente do Conselho Constitucional, que chamava a atenção à violação da Constituição relativamente às eleições distritais. Havia um exercício dentro do afastamento das eleições distritais em 2024, mas de forma subtil também havia essa vontade, há esse apetite de, através da revisão constitucional pontual, introduzir-se um terceiro mandato
para dar oportunidade ao presidente Inhosse. E, felizmente, houve já um depósito do projeto de lei pela bancada parlamentar da Frelimo, fazendo, portanto, a proposta de revisão pontual relativamente às eleições distritais. E por aquilo que é de domínio público, não consta lá o terceiro mandato. José Manteigas, porque o que nós podemos entender aqui rapidamente é que, de facto, quer na Frelimo, quer da parte da Renamo e até a sociedade moçambicana, ninguém deseja um terceiro mandato para a Filipe Nyusi. Não é possível, porque a nossa Constituição não prevê isso. E o Estado moçambicano subordina-se à Constituição. E se a Frelimo forçar este terceiro mandato, como é que a Renamo fica? São os moçambicanos que têm que tomar a decisão. Não é só a Renamo. Esse não é um problema só da Renamo. Acha que É um problema dos moçambicanos. ter-se-ia que se fazer um referendo, por exemplo? É que nem sequer a Frelimo nunca quis que tivéssemos uma lei do referendo. Consta na Constituição, mas não temos uma lei de referendo. Obrigado, José Os Manteiga, partidos por da esse... oposição sempre... Obrigado por isso. Nós estamos agora a gerir o tempo, obviamente temos 1 hora e mais 3 minutos. Vamos a algumas chamadas. É simples para participar, basta enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com o número para o qual deseja receber o nosso telefonema. Você não precisa de gastar o saldo do seu telefone, nós é que ligamos para si. Como fez, por exemplo, o Ventura Matos Casaco, está em Luanda, em Angola. Ventura, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Sim, muito obrigado, Vítor Hugo Mendes. Alô? Estamos a ouvir, Ventura. Faz favor. Eu só quero dizer que o MPLA e a Frelimo não merecem mais o terceiro mandato. O Nelito, o deputado da UNITA, está aí presente. Ele sabe que o MPLA tomou o poder com forças. O MPLA não merece mais estar no poder. É muito sofrimento. O presidente João Lourenço, ele sabe que a população, o povo angolano não lhe quer mais. É uma verdade. O MPLA, para resolver os problemas do povo, vai forçando a alterar a Constituição da República para aumentar mais o sofrimento do povo. Não pode. O MPLA tem que sair do poder. A UNITA não pode permitir isso. O deputado Nelito sabe disso. Não pode. São 90 deputados que o povo elegeu na UNITA. E não pode aceitar essa aberração do MPLA. Aceitar o terceiro mandato por João Lourenço. Não pode, não pode. A UNITA tem que saber, muitos deputados da UNITA conhecem a lei, conhecem tudo. Também acontece em Moçambique. A Frelimo não pode estar mais no poder. A Renamo também não pode admitir isso. O povo moçambicano sofre. Esse terceiro mandato vai fazer o quê? São muitos anos no poder, a Frelimo, o MPLA, não podem mais lhe permitir isso. Muito obrigado. Obrigado, Ventura Matos Casaco, a partir de Luanda, em Angola. Temos uma outra chamada, é do Rafael Domingos, está na cidade de Lubango, província da Huila, também em Angola. Muito bom dia, tem a palavra, se faz favor. Bom dia, Vítor. Bom dia, o deputado Nelito Quick e todo o pessoal do painel. Na realidade, eu tenho um comentário, espero não ser meio diferente de todos. Eu não sou da oposição, pertenço ao partido no poder. E penso um pouquinho diferente. Eu vejo que a revisão da Constituição não é mal, não é mal, mas é mal um novo mandato. Isso eu sou contra. Eu sou contra um novo mandato porque vai contra as leis. E eu creio que se fosse no princípio, quando o senhor presidente João Manuel Gonçalves Lourenço começou com a governação lá em 2017, eu apoiaria um novo mandato. Na realidade, eu apoiaria porque ele vinha com boas políticas, eu amei e tanto, mas só que teve um monte de quedas que creio que não só a oposição, até o próprio partido no poder está saturado. Então, um novo mandato é mau, não só para o MPLA, mas também para toda Angola. Então, também não apoio, não vou a favor. E creio que o mesmo acontece em Moçambique. Okay. Mas fora disso, não significa que eu pretendo ter uma UNITA no poder, ou não. Pelo menos eu não. Quem é que preferia ter no poder, então, se, no seu entender, a UNITA não pode estar no poder? Não, eu preferiria um outro. Olha, pelo menos eu acho, eu nem se fosse para votar no caso até eu votaria. Acho que
não sei, mas a UNITA não. Porque quando eles entrarem no poder, eu vejo ultimamente as campanhas de Adalberto e tal, quando eles entrarem no poder, estás a ver o Nelito que está próximo de ti? Ele vai ser um próximo marimbondo, porque o poder vicia. Eles vão querer roubar a parte deles. O sistema está viciado. Obrigado, Rafael, por este enquadramento aqui também no Tem a Palavra. Temos mais uma chamada e depois vamos ouvir aqui também o Nelito Quico. Está o Manuel Costa aqui em Lisboa. Manuel, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Estamos a falar... Bom dia, Vítor. Bom dia, Manuel. Bom dia para todo o auditório do nosso programa. E também eu felicito toda a equipa técnica, todos os seus colaboradores. E o tema é pertinente e muito importante. Agora, eu entro nesse tema que nós vimos que há muitos conflitos agora em África, sobretudo no país da língua expressão portuguesa. Bem, eu tive aula de Direito com 3 livros de 3 conselheiros portugueses, que é o professor Dr. Jorge Miranda, o professor Bacelar da Gouveia e a atual Presidente da República, o professor Rebelo de Sousa. São os 3 constitucionalistas e que pensaram sobre a Constituição de São Tomé e Príncipe, e são professores que lecionaram muitos angolanos, santomenses, portugueses, aí por fora. Agora, infelizmente, o único país da CPLP que adotou o sistema presidencialista e que não sabe manipular o que manipula o sistema presidencialista é Angola, Moçambique e Guiné Equatorial. Vejamos bem, o próprio Portugal não adotou o sistema presidencialista, porque há o sistema parlamentarista, há o sistema monárquico, há outros sistemas. E então, os angolanos e moçambicanos vieram de um sistema de guerra e que não tiveram grandes oportunidades de orientar a população no sentido de administrar a lei e a Constituição, conhecer a Constituição. E o que acontece? Acontece que CPLP está desorganizado, porque cabia a CPLP organizar o sistema como fosse o Parlamento Europeu, um sistema como União Europeia, de forma que haveria antropólogo, politólogo, sociólogo, homens formados em ciências políticas. Tá bem. Para terminar, tem que ser mais breve, Manuel Costa, se faz favor. De forma que não haja manipulação na Constituição. Ok, muito obrigado por isso, Manuel. Um abraço, muito obrigado pelo seu telefonema. Obrigado, Manuel. Manuel, nós costumamos pedir uma capacidade de síntese dos nossos telespectadores. Obrigado pelo seu telefonema. Peço desculpas por isso. Nelito, existe aqui, paira aqui no ar, tanto em Moçambique como em Angola, alguma incerteza dos líderes em função daquilo que realmente desejam, das suas pretensões. Isso tem um custo bastante elevado para o país, quer do ponto de vista financeiro e até social também, para o caso de Angola. Bem, eu penso... E eu gostava que respondesse a questão do telespectador do Lubango. Do Lubango, um grande abraço para ele. Ele fez um comentário e é normal que ele faça, é normal que ele diga que não queira a UNITA no poder, queira a Casa C, é normal, é uma opção, mas ele não representa o todo e nós temos que respeitar as suas opiniões relativamente ao comentário que faz também sobre gestão. Ele é do MPLA e, portanto, tem que ensinar os seus dirigentes a gerirem melhor. E um grande abraço a ele e a toda a malta do Lubango. Eu penso que eu concordo com... Felizmente, é difícil dizer isso, mas eu vou concordar com o representante da Frelimo, que está no debate, que dizia que isso é um não assunto. E eu também acho que é um não assunto. É um não assunto porque não existem condições materiais nem legais para... condições políticas e legais para a concretização. Mas pode estar a provocar este não assunto sendo um assunto para exatamente... Nós é que estamos a fazer disso um assunto. Porque o Presidente deixou a ponta solta
no France 24, que creio que é isso. E porquê que acha que deixou ponta solta se sabe que não Mas pode? é normal, vamos supor, é normal que o presidente de Angola, o presidente João Lourenço, que agora vai fazer um ano do seu mandato em setembro, faltando 4, já começa a ver o relógio a contar no sentido contrário. E um homem que chegou ao poder como ele, que fez tantas juras ao povo, que disse que não colocaria os seus filhos na gestão de bens públicos e colocou, portanto, tem um filho na Sonangol, tem uma filha na Bodiva, tem sobrinhos no Tesouro Nacional, é normal que queira continuar. Para continuar a colocar os seus netos, os seus amigos a gerir Angola. Mas não tem condições jurídicas nem Mas eu lhe políticas. perguntei se isso não tem estas dúvidas, estas tem incertezas, custo, não tem custos para o país, Bom, do ponto de vista financeiro, é dos assim. mercados financeiros, a credibilidade do próprio país, a confiança? O problema de Angola não se trata só do presidente João Lourenço, De quem? do MPLA. O problema de Angola é o MPLA. Por isso é que eu digo isso é um assunto, porque nós não estamos hoje. O nosso debate já não é se o presidente João Lourenço vai fazer o 3º mandato. O nosso debate enquanto angolanos é que mecanismos teremos para retirar o MPLA do poder de forma pacífica, democrática. Este é o debate. Mas também se levantou a questão de, por exemplo, o ex-presidente Isaías Samakuva ter se encontrado com João Lourenço para encontrarem formas de persuadirem indiretamente pesos pesados da UNITA para influenciarem a provável intenção de se alterar a Constituição. Não, deixa-me dizer que eu conheço muito bem o presidente Samakuva. E o presidente Samakuva, em nenhuma circunstância, estaria a fazer um jogo para prejudicar Angola. Portanto, ele deve ter ido por uma agenda que ele próprio esclareceu. Eu não vou entrar no mérito da agenda do presidente Samakuva. Mas o presidente Samakuva não está hoje no centro da liderança da UNITA. A UNITA tem um presidente e o presidente da UNITA chama-se Adalberto Costa Júnior. Se o MPLA quiser tratar algum assunto do futuro de Angola, vai tratar com o senhor Adalberto Costa Júnior, que tem legitimidade e legalidade atribuída por um Congresso. O presidente Samakuva foi tratar um assunto que lhe foi incumbido pela família do presidente Savimbi. Por exemplo, portanto, da parte da UNITA fica descartada qualquer possibilidade... Há aqui muita especulação. O presidente Samakuva não foi tratar nada... Não, passemos essa questão, Samakuva, sim, é melhor. Passemos João por Lourenço. isso. Mas da parte da UNITA não há qualquer eventualidade de se negociar. Não acredita, por exemplo, que alguns deputados possam ser influenciados e, como se diz, venderem o seu voto a favor da mudança da Constituição? Eu também gostaria de conhecer esses deputados. Mas a UNITA tem vários deputados. Eu quero e muitos conhecer deles esses deputados. São independentes. Eu quero conhecer esses deputados. Não, são independentes até ver. Eles estão aí a representar os interesses de Angola. E um político tem que fazer leitura do contexto e posicionar-se em função do interesse geral. Muito bem. Então não há deputado nenhum, só para terminar, não há deputado nenhum que vá jogar contra o interesse de Angola. E, portanto, essa questão Isso fica descartada. em relação à UNITA é um não assunto. Obrigado. Tito Cambange, eis um, finalmente. Tito, com os níveis de polarização e contestação do presidente João Lourenço, eu lhe pergunto, estaria o partido aberto para mudar a Constituição para um 3º mandato, João Lourenço? Muito obrigado pelo convite, Vítor. Como sabe, não tenho mandato para falar em nome do partido, nem estou aqui como advogado e docente universitário. Nós estamos aqui no âmbito meramente da especulação. Né? Se nós entramos para os factos, vamos ver que estivemos perante um momento de vista em que o presidente disse que sobre as eleições vamos falar em 2027. Isto não significa, obviamente, que é uma pretensão do Presidente da República em assumir-se que quer fazer uma revisão constitucional para candidatar-se a um 3º mandato. É imperioso dizer aqui aos nossos telespectadores que sempre que o atual Presidente da República teve interesse em fazer alguma reforma estrutural no nosso país, fê-lo de forma metódica, de forma estruturada e muito fundamentada. Basta recordar do ponto de vista histórico a quando da revisão pontual
e depois apresentou o documento à Assembleia Nacional para que o documento fosse votado. Agora, todo o resto é pirotecnia. O meu amigo, está aí, o meu amigo Netekui, que está aí a entrar em areias movediças que não fazem absolutamente sentido nenhum. Todo o resto a grande generalidade dos angolanos confia no MPLA, confiou seu voto no MPLA. Os angolanos querem o MPLA na capacidade de realizar a sua vida e basta ver que Angola está a seguir uma trajetória de crescimento e que vai culminar num desenvolvimento econômico que queremos um bem-estar para todos nós. Isto sim é que é relevante, isto para mim é que é assunto, né? Como é que nós vamos cada vez mais criar pressupostos em que vamos fazer crescer a nossa economia para que todo cidadão angolano venha sentir o impacto desse crescimento da sua vida. Agora, todo o resto estamos a entrar no mero campo da especulação. Porque quando o Presidente diz que sobre isso vamos falar em 2027, não significa, obviamente, que quer se candidatar para um terceiro mandato, porque há pressupostos para chegarmos até lá e o Presidente João Lourenço sabe quais são os limites constitucionais para se chegar até lá. Tito, você acha que João Lourenço tem alguma intenção para isso mesmo? Teria coragem de negociar a alteração da Constituição para que ele pudesse concorrer a um terceiro mandato? Vitor, como sabe, eu não tenho uma bola de cristal para estar na cabeça do Presidente João Lourenço. Contudo, eu sei, uma coisa eu tenho a certeza: o Presidente João Lourenço está muito ocupado e preocupado com o interesse coletivo. O Presidente João Lourenço está muito preocupado com os angolanos, está muito preocupado e ocupado em satisfazer o bem comum. O Presidente João Lourenço está ocupado em todos os dias que os angolanos têm ocupado em ter poder pelo poder, como o Nelito que está aqui, que a UNITA e que é o partido da oposição, que é um partícipe cada vez mais na concretização da nossa democracia, que querem só efetivamente o poder pelo poder e não nos trazem ideias concretas de como é que vão fazer a realização, como é que vão satisfazer o bem dos angolanos. Nós, diferentemente, eu como militante do MPLA, e sei que o MPLA, diferentemente da UNITA, tem ideias, tem projeto e tem um rumo que sabe como é que vai cada dia que passa, em que pilares vão assentar o caminho para satisfazer o bem dos angolanos. Isso sim eu sei. Agora, se o Presidente está a pensar como é que se vai chegar ao outro momento, não. Eu gosto de olhar para os factos e sei, Vitor, que do ponto de vista histórico, toda vez que o Presidente quis fazer uma reforma estruturante, fê-lo de forma cuidada, de forma metódica e obrigado, Tito. Obrigado, Tito. Obrigado, Tito. E eu vou-lhe pedir também. Este é o modo pelo qual nós devemos sair. Está bem, Tito. Eu vou-lhe pedir que melhore o sinal da internet por causa dos excessivos cortes que estamos a registar. Ora, vamos agora a algumas mensagens que nos foram enviadas e, portanto, estamos abertos para receber todas as mensagens dos telespectadores moçambicanos, dos angolanos e não só, sobre este tema de hoje. O Paulo Kikola, Luanda, escreveu-nos o seguinte: é triste como a África está sendo destruída pelos dirigentes despatrióticos e corruptos. Estamos a ser governados por presidentes golpistas que violam constantemente a Constituição para se perpetuarem no poder e saciarem a gula pelo dinheiro. Lamentavelmente, muitos desses líderes são imitadores ferrenhos de ditadores, como Mobutu Sese Seko, Muammar Gaddafi, Idi Amin Dada, Robert Mugabe, etc., neste fim infeliz. Angola e Moçambique são como os irmãos Cray. Ora, vamos agora para uma outra mensagem. Esta é do Luciano Ngoyoma, em Benguela, Angola também. Escreveu-nos o seguinte: quanto em Angola, no que diz respeito à revisão da Constituição, tudo começa com especulação, mas depois se materializa.
O poder cegou os líderes do MPLA a ponto de não pensar duas vezes para fazer a revisão da Constituição para um terceiro mandato. Mas o MPLA sabe que o povo anda cansado com a sua má governação. Então, eu creio que não agrada o povo angolano quando se pensa na revisão da Constituição. Muito obrigado. O José Rufino Zau, na província da Huila, também em Angola, escreveu-nos o seguinte, e queremos esperar pelas mensagens dos nossos amigos de Moçambique. Este tipo de atitude não surpreende líderes partidários de ideologia leninista marxista. Criam sempre artimanhas para se perpetuar no poder a todo o custo. Apelamos que não se leve avante esta ideia porque são as alterações constitucionais que desencadeiam golpes de Estado, fragilizando as instituições e provocando distúrbios sociais generalizados. Vamos a mais uma mensagem do João Sungo, na província da Lunda Sul, mais propriamente na cidade de Saurimo, que nos escreveu o seguinte: os países africanos só não desenvolvem por terem péssimo hábito de se perpetuarem nos partidos que nada fazem em prol dos cidadãos. O MPLA já não inspira confiança aos angolanos. Uma outra mensagem para finalizar este rol é do Dário Siba, na cidade de Maputo. Finalmente, Maputo, Maninga Nice. Um abraço bem grande. Escrevendo-nos o seguinte: dada a composição desproporcional dos assentos parlamentares em Moçambique e em Angola, em que 2/3 ou mais dos deputados são dos partidos no poder, qualquer proposta de revisão constitucional proveniente do presidente e do seu partido serão automaticamente aprovados, independentemente da vontade popular. Daí o apelo para a existência de um referendo do qual a vontade popular possa ser tomada em conta, como ocorre nas democracias ocidentais. Obrigado por isso. Temos agora as chamadas. Este foi o que nos mandou mensagem. Luciano Goioma, tem a palavra, se faz favor. É só um minuto, Luciano. Nós temos muita gente aí em espera. O som... Eu já vou pedir aos outros telespectadores que desliguem já o som do televisor. Luciano, um minuto, se faz favor. Certo. É para talhar-me. Avança. Está distraído. Vamos passar por outro telefonema então, rapidamente, porque não podemos esperar, perder tempo. Temos o Manuel, a partir de Tete, em Moçambique. Manuel, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Bom dia, Vitor Hugo. Bom dia, caro amigo. Faz favor. Bom dia. É assim, primeiro recebo as saudações moçambicanamente daqui da cidade de Tete. Eu quero ser muito sintético sobre o tema em destaque. Primeiro, dizer que isso foi uma espécie de especulação sobre uma possível mudança da Constituição ao nível de Moçambique, não é? Mas não foi... como estava aí a falar o homem da Frelimo, o representante da Frelimo, não é? Então, houveram muitas associações ou organizações da sociedade civil, aliás, organizações da massa da Frelimo, que pediram, de fato, para que isso pudesse se realizar, não é? Tivemos lá o JM, tivemos a OMM a saudar esta intenção para que o atual presidente da Frelimo pudesse dar continuidade no terceiro mandato. Mas a maioria de moçambicanos não está ao par dessa ideia. Então, o Vaz, que está aí, ele sabe muito bem, quando ele diz que é um presidente querido, é pura mentira. Nunca mesmo será um presidente querido de Moçambique, não é? Então, o que eu talvez acho que até pediria a Renamo. A Renamo também não está organizada. A Renamo não está organizada. A Renamo de hoje não é a Renamo do tempo do saudoso Afonso de Jacama. Exato, não é o tempo do saudoso Afonso de Jacama. Eu fico impressionado com a popularidade da UNIP em Angola, não é? E se a Renamo precisa de angariar massas ao nível de Moçambique, deve se organizar. Obrigado. O atual presidente da Renamo não é querido. E pronto, obrigado. Obrigado, Manuel, a partir de Tete, em Moçambique. Temos o Carlos Ângelo, em Luanda. Carlos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Ok, muito bom dia, Vitor Hugo Mendes. As minhas saudações também extensivas ao Nelipe Quick, meu amigo. A minha contribuição em relação a este assunto em destaque. Primeiro dizer que o Presidente da República, João Lourenço,
está numa fase de degradação, onde a população no geral não o quer, não o aceita, mesmo dentro do povo MPLA não quer o João Lourenço. Basta fazer um censo de 20 pessoas e vais ver que 18 daquelas vão escolher a alternância no poder. Nós estamos aborrecidos com essa governação, o país precisa de uma outra rotação. Por outro caso, também o grande contributo dessas ditaduras nos países africanos são os europeus. Angola, Moçambique têm uma grande ligação com Portugal. E Portugal, muitas vezes, tem sido o grande aliado desses ditadores. Temos que pôr fim a esse tipo de situações, porque o povo africano que está a sofrer não são os europeus. Razão pela qual o nível de imigração para os exteriores tem crescido. A União Europeia, Portugal, como colonialista dos países africanos da língua portuguesa, tem que tomar peito. Quando chega a fase de eleições, Portugal deve falar a verdade. Os próprios delegados de lista, os próprios, como é que eu posso dizer, os próprios comissários internacionais devem chegar na televisão e falar a verdade. Não esconder os interesses próprios para prejudicar aquilo que são os interesses de um país. Nós estamos agastados com o MPLA, precisamos de alternância. E a UNITA, neste momento, é a alternância do poder. Obrigado, Carlos. Inventar histórias. Sim. Obrigado, Carlos. Até uma próxima oportunidade. É o Carlos Ângelo. Agora vamos ao Carlos Lopes, no Porto. Carlos, muito bom dia. Tem a palavra, se faz favor. Muito bom dia. Permite-me cumprimentá-lo assim, Vítor Hugo. Obrigado. Também aos telespectadores do Tem a Palavra e aos seus convidados. Rapidamente vou entrar no assunto relacionado com Angola. Desconheço completamente o do Moçambique em termos constitucionais, mas está à vista dos angolanos qual é a estratégia do MPLA e do seu presidente João Lourenço. Com a condecoração de deputados da UNITA, e estou a referir, por exemplo, a Belchico Vuco, ficou muito claro para os angolanos qual é a estratégia que vai ser aplicada. É o aliciamento de deputados da UNITA na Assembleia Nacional para uma provável alteração da Constituição que permita que João Lourenço tenha mais um mandato. Por isso, não podíamos estar aqui a dissertar ou a falar sobre outros aspectos, mas parece-me que este é o mais imediato e está à vista da possibilidade disso acontecer. Porque tendo o MPLA a maioria absoluta, não tem a maioria qualificada e que a nossa Constituição exige, em que são 2/3 dos votos, daí a necessidade de ir buscar votos à UNITA e há sempre alguém que salta... Carlos, eu lhe pergunto, e a voz do povo? Nós temos estado a acompanhar em Angola vários movimentos contestatários a vários níveis, greves frequentemente. Aliás, o ensino superior há largos meses está em greve. Há outras instituições que têm estado também em greve, embora pouco se fale delas. Um telespectador disse que, inclusive, dentro do próprio MPLA, não se quer João Lourenço. O MPLA não está a ler esses sinais ou está literalmente a fazer ouvidos de mercador? Não se importando com as consequências. O MPLA tem a sua estratégia bem definida, bem delineada, e vamos ter cada vez mais essa contestação. Porque nunca se viveu tão mal, nem na época de Eduardo Santos, como estamos a viver com o MPLA de João Lourenço no poder. Esse é um facto, é uma realidade, infelizmente. E por isso estamos a falar nesta situação particularizada que João Lourenço vai se querer manter no poder. Só que ele tem dificuldades internas no MPLA. Há gente do MPLA que não o quer como presidente. No entanto, o aspecto prático, estratégico, pragmático, para conseguir, ele tem que ir buscar deputados na UNITA. E há sempre alguém que é aliciado e aceita essa situação. Essa vai ser a via. Obrigado. Um bom dia. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Lopes, a partir da cidade do Porto, aqui em Portugal, neste rol pelos nossos telespectadores espalhados pelo mundo inteiro que nos ligam. Ficamos muito agradecidos por isso. Agora vamos voltar então aos nossos convidados. Egídio Vaz Raposo, há um telespectador que nos ligou e que nos disse que normalmente começa-se com a especulação e depois efetiva-se naturalmente aquilo que se especula. Acredita que poderá estar a ser este o caminho que se esteja a seguir para depois se concretizar então
este sururu que se levanta? Olha, Vitor, tínhamos que começar por analisar concretamente e não por analisar e comentar eventualmente especulações. Quais são as possibilidades para um eventual terceiro mandato? É revisão constitucional com 3/4 de votos a favor. A Frelimo não tem 3/4. A Frelimo tem menos que isto, apesar de ter maioria qualificada. Obviamente que a Renamo não está disponível. Mas a alteração dos dados para a antecipação das eleições, porque em junho termina os 5 anos e se terminando estes 5 anos, o que parece é que a Frelimo não precisaria negociar com a oposição, poderia certamente avançar por uma alteração. Pois é. Como é que isso fica? Deixa fechar o meu argumento, porque eu julgo que o diabo está nos detalhes ali. A alteração da Constituição precisa efetivamente de 3/4. Primeiro. Segundo, mas também era possível encontrar-se um novo mandato. Que isso passaria na mesma alteração constitucional no tocante a formas de eleição do Presidente da República. E aí não precisaria de 3/4. Então, era alterar a forma de eleição do Presidente da República, alterar também ou extirpar a questão dos mandatos. Okay? Aí seria um novo mandato. E estaria limpo isto. Mas, mais uma vez, estou a dizer, isto devia acontecer, mas pelo tempo também há um constrangimento. É que o Presidente da República deverá, em agosto, de acordo com a Constituição da República, convocar eleições presidenciais e gerais para 2024. Ora, uma forma de viabilizar isto, eventualmente para ter mais tempo ou não, era diminuir, por exemplo, como aconteceu com as eleições autárquicas, em vez de 14 meses, para 9 meses. Também não aconteceu. Ou seja, não existe absolutamente nenhum sinal, nenhum demais da bancada da Frelimo que inicie esta vontade. Ora, todos podemos querer. E aí, inclusive, podemos dizer. Quando o Egídio diz todos podemos querer o quê? O Egídio tem vontade que o presidente Nunes se candidate para um terceiro mandato? A sua vontade pessoal, firme? Essa é boa pergunta. A minha vontade pessoal é que ele continuasse, por exemplo. É mais a vontade. Não passa disso. Outros podem não querer. Até outros podem querer que encurtar o mandato. E, portanto, não acha, por exemplo... Para fazer... E não acha, por exemplo, que essa sua vontade confirmada possa ser a vontade de outros militantes e membros do Comitê Central do partido e por aí se começa a criar exatamente o volume de intenções e se parta mesmo para aquilo que está aqui só a aventar? Não, olha, Vitor, não percebi bem a sua pergunta porque há cortes, mas olha, Vitor, nós tínhamos que discutir um outro tema sobre essa questão do mandato para a estabilidade dos regimes e desenvolvimento dos países africanos. E acha que essa estabilidade dos países pressupõe necessariamente um terceiro mandato dos presidentes? Pressupõe. Eu nem diria terceiro mandato. É a questão da limitação de mandatos, por exemplo. Mas é uma vontade pessoal, é minha tese. Sim. E isso não está na Constituição. Então, a Constituição da República pertence a todos os moçambicanos e viabilizada no Parlamento. E precisamente, Egídio, para terminar, para passarmos para aqui... viabilizar estas vontades, sim. Existe um conjunto de pressupostos e passos. Esses passos não existem. Então, nós estamos a discutir, estamos a ver um fumo onde não há fogo. Está bem, mas deixa-me perguntar o seguinte. Falou em instabilidade. Nós estamos aqui num caso muito particular. É que tanto em Angola como em Moçambique,
os países que chegaram à independência são os mesmos. Governam os partidos que conquistaram a independência são os mesmos. Frelimo em Moçambique, o MPLA em Angola, que... Isso é mau. Mas você falou em instabilidade. Como é que se pode falar em instabilidade com um único partido a governar ao longo de quase 50 anos? A estabilidade que existe foi criada pelo partido. Se estamos aqui durante 1h30 a discutir o Poeira, isso não é instabilidade? Não, você é que falou, Egídio. Eu estou a perguntar como é que se pode discutir estabilidade... Vitor, é que olhar objetivamente para a Constituição, olhar objetivamente para o roteiro que possa possibilitar, para o pleonasmo, este eventual terceiro mandato. Porque temos que ser técnicos às vezes. Ou o terceiro mandato, ou ilimitação de mandatos. Ou um novo mandato. E, portanto, eu julgo que para quaisquer destes cenários precisamos de ver as condições objetivas. Tá bem, vamos então... O que é que eventualmente o Partido Frelimo fez? Tá bem. Zero, não fez nada. Submeteu uma proposta para apenas corrigir uma parte da Constituição, um artigo apenas. E mais, olha, Vitor, a Constituição até permitia que a bancada, aliás, uma revisão pontual, fosse até 25% da Constituição. Ou seja, a Frelimo, se quisesse e se indicasse nesse sentido, iria submeter um conjunto de 25% de articulado para a revisão pontual. Eu percebo e não fez. Eu percebo isso. Deixa-me ouvir. Já voltamos assim, não se preocupe, já voltamos assim. Vamos rapidamente ouvir o que pensa José Manteigas da Renamo sobre o que você esteve naturalmente aqui a dizer. José Manteigas, faz favor. Olha, Vitor. Pois. O que está claro para todos os moçambicanos é que a Frelimo, uma parte, digamos isso, uma parte quer este terceiro mandato para o presidente Nyusi. E, obviamente, sob vontade do próprio presidente Nyusi, porque ninguém apareceria do nada a querer um terceiro mandato sem que o próprio manifestasse essa vontade. Mas, de fato, porque o presidente Nyusi já tem uma imagem desgastada neste país. A Frelimo, que está há 50 anos aproximadamente no poder, tem uma imagem desgastada. Os moçambicanos já não estão interessados em ver a Frelimo no poder e muito menos um presidente da República que, no seu mandato de 10 anos, simplesmente foi gerindo situações catastróficas. Tivemos as dívidas ocultas, tivemos um número, ou ainda estamos a ter um número incontável de raptos, sequestros. Tivemos o surgimento do terrorismo em Cabo Delgado. Então, um terceiro mandato seria premiar um mau desempenho do Presidente da República. E os moçambicanos estão conscientes disso. E mais do que isso, eu me referi aqui. Houve nomes sonantes da Frelimo e há um telespectador, creio que, aliás, o painelista de Angola, que falava dos membros do Comitê Central que apareceram a tentar impor esse terceiro mandato. Tivemos uma JM a querer impor esse mandato. Significa que essa vontade existe, mas não encontra um espaço, primeiro, porque ao nível da Constituição isso não é permissível, segundo, porque os moçambicanos são contra este terceiro mandato. Nós respeitamos como partido e como moçambicanos a Constituição da República. E mais, a própria Frelimo viola de forma sistemática até a própria Constituição. Esta revisão pontual que foi agora feita para afastar as eleições de 2024, as eleições distritais, não é? Em 2024, estão fora dos ditames da Constituição. Primeiro, porque estas eleições distritais resultaram de negociações com a Renamo na pessoa do presidente Afonso Dhlakama. E fica uma imagem de imoralidade. Alguém que aceitou um acordo sobre as eleições distritais com o presidente Dhlakama em vida e porque ele está agora desaparecido fisicamente, afastar
violar este acordo. Acha, por exemplo, que este desrespeito sistemático à Constituição, em função deste acordo que foi firmado com o malogrado Presidente de la Câmara e com o Presidente Filipe Nyusi, possa abrir velhas feridas e criar uma grande instabilidade para o país? Efetivamente. E mais, é que em Moçambique é sistemático a ascensão ao poder a partir das fraudes eleitorais. Nós temos agora um processo de recenseamento eleitoral que toda a gente sabe que está a ser enfermado por várias irregularidades. É o recenseamento feito na clara da noite, na casa de um secretário, na casa de um líder comunitário. É o impedimento de outros cidadãos. Mas sabemos que essa questão, mas sabemos que as pessoas foram afastadas dos cargos, foram detidas por terem procedido portanto, a esta prática irregular de fora da lei. Vítor, isto está a ficar simplesmente na imprensa, porque não há evidências de que as pessoas estão, de fato, a ser responsabilizadas. Tá bem. E mais, isso está a acontecer porque há um comando ao nível mais alto para se cometer essas irregularidades. Porque não há nenhum cidadão. Nós iremos, José, num futuro breve também abordarmos a questão das próximas eleições em Moçambique. Ora, temos agora vários telefonemas, vamos aproveitar, estamos a caminhar para o final do programa. O Abel Lopes está em Luanda. Abel, estamos aqui a falar das constituições de Angola e Moçambique e também aqui a eventualidade de um terceiro mandato para os presidentes dos países e dos partidos que governam os países. O que é que nos pode dizer? Aceitaria um terceiro mandato do presidente João Lourenço, por exemplo? Antes de tudo, muito bom dia. Muito bom dia aos vasto público telespectador de Angola, Moçambique e Portugal. Bom dia aí à equipa técnica da RT. Alô? Abel, olha, vou fazer. Quando entrar, digo só bom dia e obrigado e comecem logo a falar. Dispensem aqui a equipa técnica, nós ficamos todos agradecidos. Quando diz bom dia, todo mundo fica saudável. Lourenço, não vou exigir muito a questão moçambicana. Faz favor. Abel? Sim, estou à escuta. Aproveite, faz favor, tem um minuto, seja rápido, se faz favor. Muito bem. A questão aqui em Angola, no que diz respeito a um terceiro mandato, não devia preocupar muito a questão do João Lourenço, devia preocupar a questão um novo mandato do partido MPLA. Isto é que preocupa, porque independentemente de quem for o presidente... Bem, infelizmente, algumas quedas no sinal do nosso telespectador. Vamos ao Avelino Canganjo, no Ambo. Avelino, muito bom dia. Muito bom dia, sim, obrigado. Faz favor. Na verdade, eu tenho aqui um parecer. Começo primeiramente quanto ao comentário que o Dr. Nelito fez, né? Dá-me logo a entender, quanto à legitimidade, dá-me logo a entender que o Dr. Nelito está desprovido de algum conhecimento jurídico, quando ele dizia que preferia falar, né, simplesmente do poder político, ou seja, de política. Porque, na verdade, só quanto ao exercício do poder político, né, é para quem obtém legitimidade. E nós temos ouvido, certamente, que muitas vezes o Partido UNITA, né, a falar de fraude eleitoral, isso já talvez desde 92, e que até aqui nunca se conseguiu provar. Agora, quanto à revisão da Constituição da República para um possível terceiro mandato ao Presidente da República, não passa de especulação. São coisas da oposição, principalmente da UNITA, que esteja a criar isso com o objetivo, né? O Avelino, com todo o conhecimento sobre o direito que tem, olhando para a realidade angolana, acha que a sua própria vontade que o Presidente, por exemplo, que se fizesse uma alteração da Constituição para permitir um terceiro mandato do Presidente, eu lhe pergunto, conversando com os seus amigos, com os seus familiares, gostavam efetivamente que isso mesmo acontecesse? Não percebi qual é a questão. Está-me a ouvir bem agora para colocar melhor a questão? Sim, estou. Eu perguntei, é sua vontade que o Presidente tenha um terceiro mandato, conversando com os seus familiares e amigos, eles têm a mesma vontade? Sim, aceitamos que o Presidente concorra para um terceiro mandato?
Certamente que não. Viola aquilo que é o Estado Democrático de Direito, né? É daí que não estaria de acordo com o terceiro mandato para o presidente João Lourenço. Obrigado. Certamente. Obrigado, Avelino. Obrigado, Avelino, por esse contacto. Eu não sei se vamos retornar. Não, temos uma outra chamada do António João, em Moçambique, que está na cidade de Maputo. António, faz favor, tenha a palavra. Bom dia, bom dia. Estou a acompanhar o programa. Assim. Esse Egídio Vaz está a mentir claramente. É assim como começam as coisas aqui em Moçambique. Começa de pequeno e depois fica grande. Eu lembro muito bem que até mesmo o presidente da República desmentiu que não tinha guerra em Cabo Delgado, aí mesmo na RTP. É a mesma coisa que esse Egídio Vaz está a defender ao vivo. Sim, faz favor. Sim. Então, eu tenho uma ideia na Renam, se quer, na verdade, alternância, tem que mudar o presidente e o Sul. Eu sou da Renam, mas eu não vou votar na Renam se continuar o Issoufo como presidente. Então, por quê? Muito obrigado. Porque o Issoufo é da Frelimo. Vê-se ao vivo que é da Frelimo, o Issoufo. É da Frelimo. Fez o que até agora, desde que perdemos o saudoso Jacama? Não fez nada. Não está mudando, não fala nada. O povo moçambicano está a ser escravizado ao vivo. Mas nos tempos do Jacama, ele falava, ligava mesmo na mata, ligava para a cidade, o que está a acontecer. Mas esse o Issoufo veste automaticamente que ele é da Frelimo. Então, eu não vou votar no Issoufo se continuar, eu não vou votar na Renam. Muito obrigado. Obrigado, António João, pelo seu telefonema. Vamos a mensagens, temos várias mensagens agora para ler, depois vamos voltar a fazer uma ronda aqui para os nossos painelistas, começando obviamente pelo Tito Cambange. O António já foi, temos a mensagem, a primeira é do Vitorino, a partir de Angola, que nos escreve o seguinte: é hora dos nossos governantes começarem a pensar que o poder não foi deixado como herança dos seus avós. É por causa desses pensamentos de apropriação de poder que o país não desenvolve. Temos de ter alternâncias de poder para o bem do nosso país. Quem já governou deve dar também a oportunidade aos outros. Eu não apoio essa intenção de um terceiro mandato. Uma outra mensagem é do António Lopes, em Angola, que nos escreve o seguinte: João Lourenço quer, sim, um terceiro mandato, pese embora a Constituição não permita. O MPLA vai usar as forças de ordem e segurança para tal que, obviamente, não são órgãos republicanos. O povo está cansado com o regime. Muito obrigado pela mensagem. Edgar Tavares. E as senhoras, onde é que estão? Mandem mensagem. Olha, eu sou a Verónica Felisbela Mingota. Mandem mensagem, digam: Paula Gomes, faz favor, liga para mim que eu quero dar uma opinião aí também no programa. Bem, essa mensagem diz o seguinte: infelizmente, Portugal é o pior cancro para os PALOP. Portugal apoia todos os ditadores africanos porque daí retira benefícios. Uma outra mensagem, Arsénio, a partir de Luanda, escreve-nos o seguinte: a intenção de revisão da Constituição para um eventual terceiro mandato é formalmente ilegal, impossível. Ilegalmente impossível. E a resolução dos problemas de Angola não está na UNITA com os discursos de que o povo, como se só eles é que são o povo e os que pensam diferente deles não são. Aí temos uma mensagem, finalmente, uma senhora, Amélia Delcana António. Muito bem. A Amélia está em Luanda, escreveu-nos o seguinte: eu sou de opinião que o problema não está simplesmente no Presidente, mas em todos aqueles deputados que, em vez de exercerem o seu trabalho a favor de Angola, fazem-no a favor do Presidente porque querem manter os seus cargos. Desta feita, se continuar assim, ele conseguirá um terceiro mandato, sim, porque dá vontade, ou dá para ver que a intenção dele é continuar a desgovernar como ele já fez. Bem, as mensagens que nos foram enviadas, vamos voltar ao painel, vamos voltar ao Tito Cambange. Foi o primeiro que falou. Não percebi. O Tito foi o primeiro que falou. Não, o Tito não foi o primeiro que falou. Foi só o facto do Tito não ter estado na primeira ronda. E tem mais, essa ronda eu não falei. E tem menos tempo. Não se preocupe, então, vai a seguir. Tito, nós estamos, pelo menos nas mensagens e nos telefonemas que nos chegam, inclusive do militante do MPLA, parece que no próprio partido, também que é o seu partido de coração, não há essa vontade. E do povo também não há essa vontade, Tito. Felizmente, Vítor, o povo é quem mais ordena. E seguindo esse primado de que o povo é quem mais ordena,
soberano povo angolano é que vai decidir de facto que caminho é que vai seguir. Então, nós já apresentamos aqui os cenários do ponto de vista jurídico, né? Do ponto de vista jurídico, para se chegar a um terceiro mandato, é necessário uma revisão constitucional e a Constituição determina que limites ou que pressupostos e os caminhos para a gente chegar lá, né? Os limites formais, os limites materiais, toda essa panóplia de requisitos legais que a norma prevê. Agora, do ponto de vista político, é preciso dizer que os processos eleitorais em Angola, felizmente, sempre foram caracterizados por serem processos livres, justos e transparentes. Basta ver aquilo que tem sido relatórios das instituições internacionais quando qualificam o nosso processo. Daí que estes problemas são, sim, importantes, mas não fazem o todo, né? Estamos a ver a árvore, não estamos a ver a floresta, porque a grande generalidade dos angolanos confia efetivamente no MPLA. A grande generalidade dos angolanos confiou o seu voto no MPLA e quer que seja o MPLA a governar Angola, quer que seja o MPLA a assegurar que nós vamos continuar a nossa trajetória de crescimento e desenvolvimento econômico, quer que seja o MPLA que governa Angola. Agora, nós devemos sim cada vez mais lutar, cada vez mais fazer com que tenhamos esperança, que tenhamos a capacidade de fazer com que as pessoas não desistam do nosso país, fazer com que efetivamente as pessoas consigam resolver os seus problemas mais prementes que nós já conhecemos. Sim, este é o caminho. Tito, este enquadramento é mais ou menos parecido com o que você fez no princípio, mas eu lhe pergunto, Angola teve um presidente por 30 anos praticamente, João Lourenço entrou agora, está a fazer o primeiro mandato. Do ponto de vista da imagem do próprio presidente, da credibilidade do próprio presidente, ora, e se nós desativermos aqui as mensagens e os telefonemas que nos foram sendo enviados pelos nossos telespectadores, Tito, um terceiro mandato para o presidente João Lourenço, caso se faça por via da lei, os arranjos, as negociações todas, como é que fica a própria credibilidade do MPLA que está no governo há quase 50 anos? Vitor, como sabe, a credibilidade de um país não é mensurável com opiniões do WhatsApp, Vitor. A credibilidade de um país é mensurável com alguns critérios que muitas vezes são utilizados. Basta ver que cada vez mais instituições, por exemplo, Bretton Woods, estão cada vez mais a acreditar no nosso país. Quando estou a me referir, por exemplo, ao Banco Mundial, ao FMI, que são instituições que cada vez mais dão notas positivas às reformas estruturais que Angola vem fazendo para a satisfação das necessidades coletivas. Isso sim, para mim, é que é relevante. Para mim, o relevante não são só essas mensagens, para mim são os entregáveis que efetivamente têm vindo a ser realizados. Agora, estar no poder desde 1975 e com o período de guerra, e é preciso olhar infelizmente, é preciso olhar para a história, e olhar para os pressupostos que nos levaram até aqui, e olhar para a estabilidade que nós queremos, e os investimentos que têm vindo sendo feitos, desde no próprio homem, nos transportes públicos. Por exemplo, nós enquanto estamos a discutir uma entrevista, passado alguns dias o presidente já esteve em Malange a inaugurar uma grande obra que vai resolver problemas importantes no que diz respeito ao abastecimento de água da população daquela região. Para mim isto é que é relevante. Para mim é que são os entregáveis. Ok, Tito, obrigado. Enquanto estamos a sair do campo da população, foi para o campo da resolução efetiva dos problemas das pessoas. Obrigado, Tito. Obrigado. Olha, eu agradeço, Tito. E você falou de Malange. Você sabe bem que é a minha terra. E vou-lhe ser sincero, Malange foi limpa. Eu adoro ir para Malange. Pois, Malange foi... Como sabes, eu adoro ir para Malange. Eu não vou fazer o comentário de Malange porque vou só fazer perguntas, é melhor. Temos uma mensagem agora. A mensagem do Armindo Mule está no Lubango, que nos diz o seguinte: a UNITA sabe que esta Constituição não atende os interesses do povo.
O presidente Adalberto, durante a campanha, disse que se a UNITA fosse poder, iria mudar a Constituição. Por favor, pergunte ao deputado da UNITA se a Constituição atual não merece alteração. Senhor deputado. A UNITA pretendia fazer a alteração da Constituição, se fosse poder, para permitir a alteração do modelo de eleição do presidente, o sistema presidencial. Portanto, são esses dois pressupostos. E se, por exemplo, o MPLA negociar com a UNITA nessa perspectiva? O MPLA não vai fazer isso. E isso pressupõe... Não está a ser pessimista? A alteração da eleição do Presidente da República vai permitir mais um mandato ao Presidente João Lourenço. Portanto, isso não é assunto. Poder-se fazer um sistema semipresidencial? Isso não é assunto. Na minha maneira de ver, minha opinião pessoal, o Presidente Adalberto disse isso durante a campanha, ele eleito alteraria a Constituição. Ponto. Não é o presidente Adalberto que está a propor, quem está a falar da alteração é o presidente João Lourenço. Eu acho que o MPLA não está em condições de continuar a vender sonhos aos angolanos, porque do ponto de vista material nunca fez absolutamente nada. Vai-me deixar falar. O Tito falou 6 minutos. Está a terminar. Obrigado. O Tito que está a dizer que o MPLA faz, ele nem acredita na Angola. Ele não acredita no seu próprio país. Porque se ele acreditasse, ele não estaria onde está agora. Ponto. Eu não vou entrar em detalhe. O Tito que está a falar que o MPLA está a fazer grande coisa, sabe que os angolanos da classe média estão todos a abandonar o país para emigrar. Ele sabe disso. Estão todos aqui em Portugal. Encontra-os todos a viver. O Tito sabe que a classe média trabalha em Angola e mora em Portugal. Por quê? Porque está a procurar segurança. Por quê? Porque está a procurar saúde. Por quê? Porque está a procurar educação para os filhos. Porque Angola não tem. O presidente João Lourenço não tem estrutura para dar aos angolanos o mínimo. É um presidente que está aí para fazer de contas que é presidente. O Avelino que falava de legitimidade. A legitimidade decorre de um processo eleitoral transparente, onde o povo deposita maioritariamente o seu voto a quem efetivamente é eleito. Os processos angolanos nunca foram transparentes, isso ponto. Nunca decorreu uma eleição que não transpareceu que fosse ilegítima e fraudulenta. E esta última, pior ainda. Por quê? Porque se ele tivesse legitimidade, não teríamos condições, e nós não íamos ver nas ruas de Luanda, o exército na rua, a Polícia Nacional na rua, mas como disse, isso é passado, para mim é passado, temos que olhar para frente. Passou. Ele está lá, é presidente, que fica lá, prontos. Mas não tem legitimidade, ponto. E basta ver que o presidente João Lourenço tem dificuldades, basta cometer um errozinho. O povo todo está por cima dele. Foi para Londres, toda a gente está a pensar que o presidente não foi convidado. Toda a gente por cima dele. Os angolanos deviam se orgulhar. O nosso presidente foi no sítio X. Mas não gostam dele, só estão à espera que ele cometa um erro para estar por cima dele. Porque não o aceitam como presidente. É um facto. Falaram aqui angolanos do MPLA que não concordam com ele. Da pequena sondagem deste debate, desde que eu estou aqui, a maioria apoia a UNITA. Portanto, isso nem precisa muita coisa. Depois da eleição. Estamos a falar agora estamos agora em quê? Em maio. Né? E é só isso. Pronto. Obrigado, Nelito Kiko. Temos agora uma chamada. Eu pedi, as senhoras atenderam à chamada. É a Vitória Nayete, está em Maputo. Vitória, está tudo maninho nice? Está maninho nice. Então agora fala para nós todos, queremos ouvir a sua opinião relativamente ao país. O que se diz é que se quer mudar a Constituição para um terceiro mandato do presidente Nunes e a Frelimo continuar no poder. O que faz sentido ou não faz para si? O que é que as mulheres moçambicanas pensam? Não faz nenhum sentido. Primeiro, porque nós estamos com uma inflação da moeda desde o mandato do presidente Nunes. E neste momento, para nós como moçambicanos, torna-se difícil aceitar um terceiro mandato, cujos 2 mandatos não foram bem vistos ou bem executados. Primeiro, porque estivemos numa situação de ter as dívidas ocultas, esse todo processo que continuou sem um desfecho favorável. E depois, estamos aqui num país em que tudo está caro a cada dia que passa. E terceiro, o próprio país está fragilizado em termos de oposição. Perdemos os líderes da oposição mais fortes. Agora até parece que a oposição faz parte do partido no poder. Não temos grandes escolhas, mas um terceiro mandato para mim seria demais.
Está bem. Obrigado, Vitória. Temos agora uma outra chamada de uma mensagem anónima. Vamos a ela. Diz o seguinte, é de Moçambique, precisamente esta mensagem. É de um telespectador que preferiu não se identificar, escrevendo o seguinte. A especulação que reina sobre o terceiro mandato do presidente Filipe Nyusi vem do medo que a oposição moçambicana tem pela pujança que a Frelimo apresenta no seu mandato. A oposição não está em condições para governar Moçambique. A Frelimo mostrou ao longo do seu mandato o quão importante é para a vida de todos os moçambicanos. Por isso, a Frelimo sempre será a salvação do povo moçambicano. Muito obrigado. José Manteigas, estamos a terminar. A reação a esta mensagem e que considerações finais nos deixa? Bom, relativamente à postura da oposição, sabe que nós estamos num país extremamente difícil e nós temos tido situações muito amargas no nosso percurso político. Vários quadros da Renamo têm sido assassinados, vários quadros da Renamo têm sido presos, detidos, sem justa causa. Portanto, nós estamos a fazer o nosso melhor. O presidente Suf Momade está num momento de transição. Este é um mandato de transição. Está a fazer de tudo para que, primeiro, este país volte a ter um momento de paz. Como sabe, o presidente Suf Momade está a seguir na letra e no espírito os entendimentos que o saudoso presidente Dhlakama teve com o presidente da República. Por isso, está a levar a bom porto o DDR, que é o grande alicerce para a retoma da paz de Moçambique. O presidente Suf Momade está a reconciliar as bases no país. E sobre o futuro? Porque, como sabe, e sobre o futuro? Estamos a terminar em mais alguns segundos só. Sobre o futuro, nós estamos determinados a liderar os destinos deste país. Porque a Frelimo já é um partido que entrou na bancarrota. O presidente Nyusi não tem condições nem materiais nem objetivas para continuar num terceiro mandato, porque a Constituição assim o veda, porque os moçambicanos não o querem. Assumo Momade vai ser o candidato às presidenciais, representando a Renamo? Só para ter assim ou não? Obviamente, neste momento, nós temos como um líder que está a levar a bom porto os destinos do partido. Obrigado. Os desafios do partido. Por isso mesmo, até aqui, não há nada que prove que ele não possa vir a ser o nosso candidato. Obrigado. Bem, nós estamos a terminar. Vamos rapidamente ouvir também as palavras do Egídio Vaz Torres, que é historiador e está a representar aqui o partido Frelimo. Ficaram aqui várias nuances de que, afinal, também, e se nós nos ativermos relativamente àquilo que foi sendo dito pelos nossos telespectadores, não ao terceiro mandato, não à alteração da Constituição. Egídio, faz favor. Sim, olha, eu também ouvi outras coisas que o Vítor não afirmou ali. Membros da Renamo a prometerem votar contra a Renamo por reconhecer o estado fraco em que ela se encontra. Esteja à vontade para comentar. O MDM. E, portanto, este já é um sinal de que a Frelimo ainda continua a ser um partido de consenso, claro, um partido de massas, e está na vanguarda dos processos políticos. Mas há também detalhe, eu acho que sempre que temos... Se fossem a oposição um pouco mais inteligente, e principalmente as suas lideranças, eles iriam entrar em entendimento com a Frelimo para mudar a Constituição, principalmente na forma de eleição do presidente. Por quê? Porque está reconhecidamente claro aqui que as duas lideranças não têm 30 segundos, a necessária inserção e poderiam, através dos seus próprios partidos, recolherem-se através da chamada eleição indireta do Presidente da República, a obterem mais votos, como acontece, por exemplo, na África do Sul ou, eventualmente, em Angola. Mas, neste caso concreto, eu vejo grandes clivagens pela luta pela sucessão das lideranças da Renamo e do MDM nos próximos depois das eleições de 2024, justamente por antever que vão averbar menos votos na história da nossa democracia. Obrigado. Olha, peço desculpas. O Tito Cambanjo está a pedir a palavra, mas eu só tenho já 44 segundos e tenho que sair porque senão vamos ter que ajustar contas com a continuidade. E nós temos
centenas de mensagens que não podemos passar. Várias pessoas pediram para ligar e também não conseguimos fazer isso. Nelito, José, Egídio, Tito Cambanges, muito obrigado por se terem disponibilizado para estar aqui para este debate sobre Moçambique e sobre Angola. Obrigado também a todos os telespectadores que nos enviaram mensagens e ligaram. Já sabe, a Paula vai colocar o link para ver esse programa na nossa página do Facebook e também do Instagram. Já sabem que isso vai lá estar. Deixe o seu comentário, partilhe a nossa página, se faz favor. Ora, nós ficamos por aqui. Vamos ter repetição logo mais às 22 horas. Também tem o nosso podcast. No final de cada edição fica sempre um abraço africanamente fraterno.